Chegou a altura de falar de body shaming. Vou tentar traduzir esta expressão a partir de um estudo que foi recentemente conduzido pela psicóloga Filipa Jardim e que revela que quase dois terços das mulheres portuguesas, 64%, já sofreram ou sofrem de insultos ao seu corpo. Filipa, é de agora ou é algo que já se reconhecia no passado, mas que ainda não se sabia em concreto? Sim, obrigada pelo convite, Jorge, em primeiro lugar. Não, não é de agora, sem dúvida que é um fenómeno bastante antigo, até mais antigo que as próprias redes sociais, às quais muitas vezes nós associamos este fenómeno dos insultos ao corpo, mas foi agora pela primeira vez neste estudo que foi também dinamizado com o apoio da DAV, que foi possível aceder então a estes dados sobre as mulheres em Portugal e que alcançámos então esta noção da abrangência em termos de percentagem e também percentualmente como isto impacta depois o comportamento e a própria autoestima das mulheres. Insultos ao corpo, nós entendemos, por exemplo, para quem tem um volume bastante exagerado, um peso a mais, mas os insultos abrangem qualquer formato de corpo? Uhum, sim, os insultos vêm para qualquer pessoa. Este estudo focou-se nas mulheres, mas este fenómeno abrange também homens, de qualquer idade, de qualquer etnia, de qualquer tamanho e formato de corpo. Portanto, nós tivemos neste estudo mulheres que deram a cara, que são as mulheres que se enquadram mais nos estereótipos ditos de beleza, portanto, são mulheres que têm um corpo mais atlético, mais esguio, mais magro e que não é por isso que também não sofrem insultos ao corpo ou que elas próprias em algum momento da sua vida autodirigiram ao espelho também insultos, e depois temos as outras mulheres mais curvilíneas, de idades ditas mais avançadas, com características físicas que são menos padrão e que também elas, de pessoas próximas e ou por elas mesmas também, cá dentro os nossos pensamentos têm muito esse poder, se autodirigiram então insultos. E os insultos dirigidos por terceiros são mais dirigidos por homens ou por mulheres? Neste caso, porque o estudo é único e exclusivamente centrado nas mulheres, quem é que as insultava mais? Os homens ou as Uhum. mulheres? Nós não fizemos a distinção de género, fizemos apenas a distinção de onde é que vêm esses insultos, e aquilo que se percebeu é que 92% vêm de pessoas próximas, ou seja, familiares, conhecidos, amigos. Apenas 8% neste estudo destes insultos aferiu-se que veio de redes sociais, independentemente de serem pessoas que nos conhecem ou não. E por isso a ideia aqui que nos chamou a atenção foi precisamente perceber como muitas vezes pessoas que fazem parte das nossas vidas, que estão connosco presencialmente, com mais consciência, menos consciência, muitas vezes também elas imbuídas em muitos estereótipos e às vezes até com uma boa intenção, mas que no fundo depois se traduzem em agressão, acabam por danificar bastante a autoestima e o amor próprio destas pessoas. Filipe, e esses insultos que foram relatados, são insultos recentes ou são insultos que já vinham a ser ouvidos há longa data? Uhum. Sim, das participantes houve dos dois casos. Há pessoas que já há muito tempo que têm esta experiência e que se recordam inclusivamente de colegas na escola, por exemplo, dizerem que não vão com elas à praia porque elas não são magras o suficiente ou que não querem brincar com elas no recreio porque elas não são bonitas, mas também de mães e de pais e de outros familiares que vão fazendo estes comentários danosos acerca da imagem e, portanto, houve pessoas que relataram que isto vem desde a infância até os dias de hoje em escalas diferentes e em frequências diferentes. Outras delas relataram que durante muitos anos este fenómeno esteve presente, que hoje em dia não está tanto também, muitas vezes por mecanismos de proteção e de triagem das pessoas que nós nos permitimos que façam parte da nossa vida. O autoinsulto será um pouco também derivado ao facto de termos modelos, ou de, pelo menos de criarmos modelos de Uhum. beleza. O espelho é ditador? Pode ser, depende da relação que vamos construindo com ele e se de alguma maneira crescemos em que alguém nos diz que há um determinado corpo e um determinado aspecto que precisamos de ter para sermos considerados bonitos, então o espelho vai ser ditador e a nossa relação com o corpo não vai ser uma relação pacífica nem saudável. Se por outro lado a maneira como crescemos é mais imbuída precisamente em autoestima e em liberdade e em autoaceitação das diferenças pessoais,
aí conseguimos criar uma relação mais pacífica com a maneira como aparentamos. E depois também tem muito a ver com o peso que à nossa volta dão à nossa aparência física, e em alguns contextos de vida é muito grande. Portanto, nós temos muitas crianças muito pequeninas que aquilo que mais ouvem é comentários à forma como se vestem, ao seu cabelo, ao seu rosto, ao seu tamanho, ao seu volume, desde muito pequeninas. E temos francamente outras crianças e outros adolescentes, outros adultos, que vão se rodeando de pessoas que verdadeiramente podem fazer naturalmente um ou outro comentário, mas em que o grande destaque não está aí, não está na sua aparência física, está em traços da sua personalidade, está no seu comportamento, está, enfim, noutro nível de desempenho, e portanto isso também dita muito qual é que é o peso que nós vamos dar ao final do dia sobre o nosso aspecto estético e o nosso aspecto exterior. Filipa, como é que nós vamos distinguir então a vaidade natural, de queremos parecer bem quando nos expomos ao mundo externo, àquele com que nos deparamos quando saímos de casa, e a falta de cuidado ou desleixo mesmo? Uhum. Há duas perguntas, Jorge, que eu acho que ajudam muito a fazer essa diferenciação. Uma delas é: para quem é que eu estou a ter este cuidado? É para mim? Para eu me sentir bem? Para eu me sentir confortável na minha pele? Ou é para alguém? Ou é para alguém gostar de mim? Ou é para alguém me elogiar? Ou é para alguém me aceitar no seu grupo? E depois também, ao mesmo tempo, fazer esta pergunta de esta sou só eu? Ou seja, este cuidado com as minhas rugas, com o pintar do cabelo, isto vai definir a pessoa que eu sou, ou é uma parte de mim, que neste caso até me vai fazer sentir melhor, mas claramente eu tenho a consciência de que eu sou muito mais do que isto. Então, de alguma forma, estas duas perguntas da algibeira vão-nos ajudando a desempatar o que é autocuidado e o que é este brio com a nossa imagem, que de resto é positivo, nós nos irmos aqui também estimando e procurando estar numa boa versão de nós próprios, mas também vai-nos ajudando, lá está, a destacar o que é este autocuidado saudável, do que é um cuidado nocivo e mais tóxico, que no fundo nós achamos que se não formos de uma determinada maneira, não somos suficientemente bons, não vamos pertencer, não vamos ser amados, e essa é uma linha que nós temos que estar atentos, porque em termos também de doença psicológica faz muita diferença atravessar essa linha. Estou a lembrar-me de imediato de figuras públicas que, aparecendo nas redes sociais sem qualquer maquilhagem, são enaltecidas, são inclusivamente motivo de notícia, como sendo algo de absolutamente extraordinário, que é elas não estarem preparadas. Como Uhum. assim? Não estão preparadas? Sim, nós hoje em dia já estamos tão habituados a filtros, sejam filtros ditos reais com a maquilhagem, com os cremes que fazem o efeito A e o efeito B, um, e para além dos filtros de Photoshop e filtros das redes sociais, que de repente, quando vemos um rosto que não está propriamente preparado, no sentido em que não tem um creme, não tem uma maquilhagem, não tem um filtro, às vezes é só não ter um filtro digital, que faz muita diferença, ou seja, aquela pessoa está como ela está, com o creme que colocou de manhã, e está mais ao natural. E em algum momento, neste ruído tamanho, é quase surpreendente nós nos recordarmos do que é um rosto ao natural, e voltamos a esse encantamento, por um lado. Claro que haverão sempre os dois tipos de vozes, haverão as vozes críticas que também vão aproveitar essa janela de oportunidade para fazerem, lá está, body shaming, e para dizer, afinal já percebo porque é que andas maquilhado o dia todo. Mas haverão os outros que também vão enaltecer essa beleza real, e acho que sobretudo, lá está, ao final do dia vale a pena nós percebermos qual é que é a nossa relação com a maquilhagem, qual é que é a nossa relação com os filtros, porque há muitas pessoas que já não se recordam ou não se permitem olhar para si mesmas sem qualquer tipo de maquilhagem, sem qualquer tipo de creme, sem qualquer tipo de cuidado a pentear o cabelo. E isso, de alguma maneira, é também curioso, e vale a pena nós estarmos atentos a isso. Como é que eu abraço a versão de mim própria mais crua, menos editada, menos cuidada, e perceber que essa parte também existe em mim, também terá a sua própria beleza, e isso é muito importante, sobretudo quando estamos numa era em que, por um lado, nós não nos permitimos envelhecer, e parece que o envelhecimento é aqui
uma fraqueza e uma falha de caráter e uma falha de personalidade, e depois, por outro lado, temos incidência de distúrbio de comportamento alimentar e de distúrbios de imagem cada vez mais cedo. Nós temos hoje em dia indicadores que nos dizem que muitas crianças, sobretudo raparigas, fazem a sua primeira dieta restritiva aos 6 anos, aos 7 anos. E isto diz-nos que realmente, enfim, alguma coisa estará-nos a falhar em termos de educação e em termos de paradigmas de sociedade. Filipe, distúrbios alimentares, esses que são promovidos pelas próprias ou induzidos por alguém? Um bocadinho das duas coisas, Jorge, ou seja, nós quando nascemos vamos tendo algumas tendências genéticas, mas depois naturalmente que os contextos onde nos desenvolvemos vão desempatar essas tendências. E portanto há pessoas que têm uma determinada tendência, por exemplo para a anorexia ou para a bulimia, mas que esse distúrbio nunca se vai propriamente fazer sentir porque aquilo que eram necessários surgir como gatilhos não se alinharam o suficiente, e haverão outras pessoas cujos fatores de risco se vão alinhar e depois vai fazer efetivamente despontar esse tipo de distúrbios. E portanto, quando nós crescemos, quanto mais nós crescemos num ambiente onde não aprendemos a dar nome ao que sentimos, onde não aprendemos a regular as nossas emoções, a lidar com as nossas emoções, não temos espaço para falhar, não temos espaço para aprender a não controlar. Tudo isso dita muito da nossa relação com a comida e da nossa relação com o espelho, e nós percebemos isso, nós percebemos que a maneira como nós desenvolvemos uma relação com a comida e com a nossa imagem projeta muitas vezes a falta de controle e de poder que nós às vezes tendemos a sentir em demasia ou, por outro lado, em escassez noutras esferas da nossa vida. Outras vezes nós simplesmente estamos a imitar aquilo que nos ensinaram e portanto também nesse sentido há muito este fenómeno. Esse grau de exigência junto das mulheres pela beleza, para parecer bem, não é também um pouco imposto pelo género feminino? Sem dúvida, sim, sim, Jorge. Há aqui uma perpetuação de padrões e vale a pena reconhecer isso. E a igualdade de género também é a possibilidade de nós reconhecermos que, por mais direitos que possam existir idênticos, existem diferenças inerentes aos géneros. E isso não há como combater. E, portanto, naturalmente, que quando nós assistimos ao desenvolvimento de uma criança do género feminino e do género masculino, nós notamos diferenças que poderemos estereotipar, mas que no global existem, exato, essas diferenças e são muito bem acolhidas, desde que lá está, que depois haja este acolhimento de direitos iguais. E portanto nós notamos desde de base, seja porque quer queiramos, quer não, continuam a existir os ditos brinquedos das meninas e os brinquedos dos rapazes, portanto isso é, enfim, é uma indústria que é muito difícil combater, inclusivamente nas escolas. Sem querer, as pessoas têm um conjunto de ideias muito padronizadas e vão-se guiar para aí, os brinquedos que são oferecidos e disponibilizados, que a família oferece, que esperam que aquela criança, sendo menina ou sendo menino, possa brincar mais e que estimulam, ou que pelo contrário não permitem e restringem, e portanto nós por aí percebemos que as meninas de base recebem logo muitos mais comentários sobre o seu aspecto físico, recebem muito mais brinquedos e acessórios dirigidos ao seu corpo, ao seu cabelo, ao seu rosto, as bonecas que recebem, os jogos que recebem, os kits de maquilhagem e de cabeleireiro que recebem, portanto são muito mais dirigidos, sem dúvida, depois ao género feminino. E isso faz com que haja um foco de atenção maior à maneira como nós nos aparentamos e, portanto, àquilo que vestimos, ao nosso tamanho, e isso depois, por consequência, faz com que as meninas falem mais sobre isso, prestem mais atenção umas às outras sobre isso e também às mulheres crescidas, e assim se vai perpetuando essa atenção. Eu diria que vale a pena comprar as guerras que nós podemos comprar e se calhar é mais produtivo conseguirmos nos focar na ideia de criarmos mais respeito entre todas as mulheres, entre todas as raparigas, entre homens e mulheres, do que propriamente às vezes estarmos aqui a tentar combater diferenças inerentes a cada género, que verdadeiramente também não têm que ser problemáticas se forem suficientemente calibradas, e mais do que a diferença existe este respeito que me parece que precisa de existir entre meninas, entre mulheres e entre mulheres e homens, e desde que existe esse respeito as diferenças são mais facilmente acomodadas. O dia a dia o que nos prova é que há uma generalizada complacência para algum volume físico nos homens,
do que propriamente nas mulheres. E podíamos falar da barriguinha, para não Uhum. entrarmos mais longe. Num homem é tido como alguma qualidade de vida, na mulher é desleixo. Uhum, sim. Essas diferenças eu sinto que se vão esbatendo, Jorge, ou seja, cada vez mais os homens também vão sendo mais sujeitos a este escrutínio do corpo ideal e do corpo fit, do corpo atlético, e quer em termos, por exemplo, de quantidade de cabelo, quer em termos dos abdominais, também vão sofrendo cada vez mais um bocadinho com isto. Mas sim, continua a existir uma grande diferença e, sobretudo, uma tolerância diferente. Ou seja, pode haver a crítica para que o homem que tem a dita barriguinha, fruto aqui de, se calhar, de algum sedentarismo ou de alguma despreocupação alimentar, mas há uma tolerância, não há um escrutínio tão forte como há em relação a uma mulher. E essa diferença existe e faz com que, inclusivamente, hoje em dia, até fases da vida de uma mulher, como por exemplo a gravidez e o pós-parto, tenham sido etapas completamente atropeladas por esta pressão para um corpo ideal. E, portanto, neste momento, até essas etapas particulares da vida de uma mulher, parece que já existe um tamanho de barriga fit, que já existe um contrarrelógio desde que o bebê sai, para que a mulher recupere o mais rapidamente possível a sua forma física, e aí, por exemplo, nós tivemos algumas mulheres a referir precisamente exemplos de body shaming nessa fase das suas vidas, de pessoas próximas, decorridas 2, 3 semanas, a dizerem coisas como: olha, francamente, parece que ainda estás grávida, parece que ainda tens um bebê aí dentro, não achas isso estranho? Se calhar já devias estar com menos volume abdominal. Ou passado 3 meses de não compreenderem porque é que aquela pessoa ainda não está como era mais perto de ser antes de engravidar. E isso desempata aqui muito, sem dúvida, depois os níveis de saúde psicológica também, sobretudo das mulheres. Mas não estarão também as mulheres imbuídas muito de uma ideia de que aquelas que lhes parecem melhores serem aquelas que elas querem copiar, elas querem ser próximas delas, para que o seu gosto pessoal, que ali está expresso noutras pessoas, elas possam replicar para se sentirem melhor? Como é que se consegue fazer a separação entre o Uhum. desejo de parecer melhor e a persecução desse objetivo? Uhum. Sim, uma vez mais, este desejo vem de onde, está relacionado com o quê, é para quem, e acho que ao final do dia nós todos precisamos de treinar mais a nossa qualidade de atenção. Nós estamos numa era de muito ruído, estamos na verdadeira economia da atenção, em que toda a gente e de todo o lado querem um bocadinho da nossa atenção. Temos muitos estímulos, muitos pop-ups, muitos alertas, muitas janelas que se abrem permanentemente, e isso faz com que nós nos tornemos muito bons a prestar atenção a várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, não prestamos propriamente atenção de qualidade a nada. E é aí que às vezes se perde esta capacidade, este discernimento de perceber, por exemplo, o que é a realidade alheia e o que é a minha realidade. E de eu poder até olhar para a realidade de outra mulher, conheça pessoalmente ou não conheça, seja simplesmente alguém que eu sigo numa rede social ou uma figura pública, e que eu possa apreciar essa realidade e possa pensar para mim: olha, há uma parte de mim que gostava, francamente, e que assumo que gostava que eu tivesse uma experiência semelhante, mas que eu depois possa ter um outro lado meu que faz o contrapeso e diz: mas eu não sou aquela pessoa, eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquele estilo de vida, e portanto, à minha escala e dentro dos meus recursos e dentro da minha genética, dentro daquilo que eu estou disponível a fazer, qual é que pode ser a minha melhor versão? E quando nós vamos estando mais atentos a esta diferenciação de que o outro é o outro e eu sou eu, uma coisa é admirar o outro, outra coisa é querer me colar e imitar o outro, e isso nunca nos leva por caminhos bem-sucedidos. E muito do insulto no online vem desse lugar, às vezes, de alguma inveja e alguma frustração, que é: eu queria, mas não consigo. E se nós fizermos mais esta diferenciação, no fundo conseguimos ficar mais felizes pelas variadas realidades de cada pessoa e mais tranquilos com essa diferença. Ou seja, uma vez mais, ainda bem que existem muitas realidades, muitos tipos de corpos, muitas pessoas a personalizar a beleza também de maneiras muito diferentes, e acho que nessa diversidade nós ganhamos mais do que tentarmos todos ser um bocadinho clones uns dos outros. Vamos abrir a porta da cirurgia estética, porque ela Uhum. também existe, também está disponível.
mas também pode ser simultaneamente viciante, porque entramos na tentativa de sermos eternamente jovens, por exemplo, ou de tentarmos permanentemente corrigir aquilo que é inexorável, que é o tempo. Uhum, sim. E uma vez mais aí também estamos numa área de atividade em que é muito, muito, muito importante que esses profissionais tenham realmente uma conduta ética, bastante presente, o que nem sempre acontece. Pronto, nem sempre acontece. Ou seja, às vezes há um determinado facilitismo na maneira como as pessoas hoje em dia acedem a tratamentos de beleza, a tratamentos estéticos invasivos ou não invasivos. E isso começa desde o primeiro ponto por o próprio colégio de especialidade da cirurgia estética ter muita dificuldade em regular as aplicações dessa área, e portanto nós temos pessoas muito diferenciadas, não só médicos, temos pessoas de muitas áreas de atividade neste momento a fazer um determinado tipo de tratamentos estéticos com a utilização de substâncias que requerem aqui bastante cuidado e que nesse caso às vezes as experiências podem ser perigosas. Depois, focando até mesmo nos profissionais mais credenciados, às vezes nem sempre há esta noção da integração que é necessária ter e da importância que é também avaliar mais sumariamente ou mais especificamente, quando necessário, por exemplo, uma pré-cirurgia, aquilo que é a relação da pessoa com o seu corpo e aquilo que é os seus níveis de saúde psicológica naquele momento. Porque muitos cirurgiões, aquilo que vão apanhar, são pessoas deprimidas, são pessoas com distorções de imagem, que são muito mais propensas a se tornarem aditas a este tipo de procedimentos e que acabam por depois inevitavelmente ter uma relação que não é positiva com o seu corpo, e por mais intervenções que venham a fazer, nunca vão ficar totalmente satisfeitas. E esse é um ponto que às vezes vale a pena dar destaque, até porque hoje em dia depois perde-se aqui um bocadinho a barreira do que é uma vez mais um tratamento de estética, enfim, que nós vamos tendo com conta, peso e medida e que nos vai ajudando a sentir melhor, e o que é este dito facilitismo de que parece que com um bisturi eu vou substituir hábitos de vida e portanto eu não me interessa tanto ser uma pessoa ativa e melhorar a minha qualidade de alimentação, melhorar o meu sono, eu quero o resultado. E em busca deste imediatismo, então eu vou para a pílula mágica, e a pílula mágica, muitas vezes, se eu tiver poder financeiro, é então uma cirurgia. E isso também em termos de sociedade, sobretudo para quem tem mais visibilidade, às vezes sem a legenda adequada pode dar aqui uma mensagem mais perigosa. É um risco alguém que esteja, vou usar a expressão que eu não sei se é feliz, mas vou usá-la, que esteja bem resolvido fazer uma cirurgia estética porque pode de facto passar a ser adicto a essa correção permanente da sua beleza? É um risco? Há sempre um risco, Jorge, há sempre um risco. E há sobretudo também, mesmo alguém que esteja bem psicologicamente, depende do contexto em que faz aquela cirurgia, não é? Pode estar num momento mais vulnerável. Daí ser tão importante a pessoa, lá está, preferencialmente com o apoio com o seu profissional, ter este momento de reflexão. E por exemplo, eu já tive muitas vezes envolvida em processos pré-cirurgia, quer de obesidade, quer outros, em termos estéticos, e uma das coisas que se faz é criar tempos de intervalo entre o momento em que a pessoa pede a cirurgia e o momento em que a cirurgia efetivamente se realiza. Tempo para ser avaliada, tempo para refletir, tempo para ponderar prós e contras, tempo para experimentar outras alterações na sua rotina e comportamento e perceber se essas as medidas alterações até conseguem ajudar na direção pretendida, e esse tempo é sempre muito benéfico no sentido de baixar os riscos destas intervenções e então lá está, desempatar aqui o risco no sentido de ser uma cirurgia que é bem aplicada e que essencialmente não colocará em causa aqui o bem-estar psicológico desta pessoa, do que quando eu peço uma cirurgia hoje e passado 2 dias, sem sequer ter propriamente feito qualquer tipo de reunião com anestesista nem nada, estou a fazer uma intervenção. Pronto, e isso coloca muito mais em risco de eu estar a ser impulsiva, de eu estar a ser reativa, daquela decisão não ser uma decisão ponderada, de vir de um momento de desconforto, e portanto o que nós queremos são decisões mais conscientes, mais alinhadas connosco, e isso claramente vai diminuir bastante o risco depois de adição ou de compensação deste tipo de procedimentos.
Filipa, provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer-lhe: eu não estava a ofender ninguém, o que eu queria mesmo era que a minha filha, a minha mulher, a minha irmã, a minha amiga tivesse mais saúde. E então alertei-a durante este tempo todo para o facto dela estar com peso a mais ou muito peso a mais. É também preciso fazer esta distinção, não é? Uhum. Sim, e uma vez mais, depende de como é que tudo isso é expressado, não é? Portanto, uma coisa é eu de alguma maneira dizer a alguém de quem gosto de qualquer coisa como: "Olha, eu queria partilhar contigo que eu me sinto bastante preocupada, porque gosto de ti, sobre os riscos que tu podes estar a ter com este excesso de peso e queria perceber como é que tu te sentes com este excesso de peso, tu já ponderaste, o que é que isto pode acarretar, se este excesso de peso está a vir de um lugar de total sedentarismo ou se até te estás a movimentar, vamos fazer análises, vamos ver como é que as coisas estão." E eu demonstro esta preocupação. Outra coisa é quando eu chego ao pé desta mesma pessoa e digo: "Tu estás gorda e és uma vergonha. E tu não deverias sair de casa assim." E as pessoas à tua volta podem não ter coragem de dizer isso, mas envergonham-se de ti. E isto, por mais bem intencionada que eu esteja a ser enquanto mãe, irmã, tia, isto nunca vai ter um efeito benéfico, nem a médio prazo nem a longo prazo nesta pessoa. E isto vale a pena distinguir, ou seja, colocar sempre as coisas em nós, é a minha preocupação, é o meu sentimento, e pôr o foco onde nós queremos que realmente ele esteja, que é na saúde. E aqui vale a pena também diferenciar, que lá está, há pessoas com algum excesso de peso que conseguem ser bastante mais saudáveis no seu global do que pessoas com menos excesso de peso. Outra coisa é quando estamos a falar dos níveis de obesidade mórbida, que aí também tendencialmente acabam por vir com alguns riscos associados. Mas lá está, cada caso é um caso e as próprias medidas hoje em dia de obesidade têm vindo permanentemente a ser também flexibilizadas, porque percebe-se que esta questão do índice de massa corporal, que basicamente nos colocarmos numa ligação entre a nossa altura e o nosso peso, há muitos atletas de alta competição que são considerados obesos, porque têm um nível de peso derivado da sua massa muscular que a nível de IMC os coloca acima do peso ideal. Portanto, nós temos sempre que olhar para cada corpo, para cada realidade e perceber o que é o quê, mas que esta preocupação seja bem partilhada e seja sempre partilhada com respeito, sempre mais focada em mim, com este respeito pela liberdade do outro e não de dedo apontado em insultar, mesmo que isto venha de um lugar que se quer motivacional, é um estilo motivacional perigoso. É bom que seja explícito aquilo que estamos a tentar transmitir aos outros, não é? Para Uhum, que os outros sim, não acabem por se sentir pressionados a fazer também uma coisa que podem não querer, não é? Porque a pessoa sim, sem pode não dúvida. querer mudar de aspecto físico, pode gostar Uhum. da forma como está a viver. E às vezes essa realidade não é compreendida por aqueles que têm outros estereótipos de beleza que não são propriamente os estereótipos da pessoa que é atingida. Nem Vamos olhar um mais. bocadinho mais para o estudo, porque o estudo também observou quais são as faixas etárias mais atingidas, ou pelo menos dentro Uhum. deste estudo, quais foram as faixas etárias mais atingidas e quais foram? Sim, é sobretudo aqui as mulheres entre os 28, 30 e 45 anos, que são as mulheres mais atingidas por este fenómeno dos insultos ao seu corpo, de insultos à sua imagem. E isto pode parecer um bocadinho surpreendente também, no sentido de que cá estaríamos à espera que fossem mulheres mais jovens, mas a reflexão que se faz destes resultados prende-se também muito precisamente com serem mulheres que começam a amadurecer, a envelhecer, com uma entrada também maior no mercado de trabalho e, portanto, começam a estar com os primeiros sinais mais óbvios de envelhecimento, a começarem a entrar precisamente nestas espirais de pressão para uma determinada beleza ou para um determinado aspecto físico, e aqui hoje em dia continua a haver assim uma certa crueldade em relação a estes processos de envelhecimento portanto não é visto com bons olhos um conjunto de coisas bastante naturais, como o deixar os cabelos grisalhos serem visíveis, ou de alguma forma as pessoas terem rugas mais acentuadas em termos de expressão facial, e é sobretudo nesta faixa etária que se dão mais essas transformações e talvez por isso também estas pessoas comecem a sentir-se mais vulneráveis em relação a estes comentários depreciativos. Também é certo que a beleza é muito exigível, por exemplo, numa entrevista de emprego. Se não formos devidamente arranjados, compostos, são as expressões que ouvimos, não é? Para uma Sim. entrevista de emprego, talvez corramos o risco de não ser aceitos.
Uhum. Mas aí vale a pena distinguir, Jorge, o que é uma aparência cuidada para o efeito e o que é que são os nossos ideais de beleza. E portanto, se eu sinto que para aquele efeito daquele determinado trabalho, percebo que a pessoa teve algum cuidado em se arranjar e até teve alguma adequação considerando o local para o qual ela está a concorrer, sendo que nós estamos cada vez mais também nesta liberdade individual do estilo pessoal, mas se existe esse cuidado, isso deverá ser sem dúvida premiado. Mais do que isso, é totalmente subjetivo. Portanto, eu achar que uma pessoa é bonita ou não achar que uma pessoa é bonita, isso já vem de um lugar meu de preconceções sobre o que é a beleza, e isso pelo menos vale a pena ter essa consciência de que é só uma ideia minha do que é ou não é agradável, e isso vale a pena ter presente. Não vamos causar problemas a quem nos está a ver e a ouvir, mas pergunto-lhe em casal se alguém deteriorou a sua imagem e for chamada a atenção pela outra parte, e eu aqui não Uhum. estou a indicar géneros, portanto, tanto num sentido como noutro, isso pode trazer problemas se o próprio, aquele que alterou a sua figura física, não estiver pelos ajustes, não é? Porque como é Sim. que é costume dizer? Não foi com esta figura que eu casei. Sim, e isso costuma também ser um tema de conflitos com os casais, independentemente de serem casais hetero ou casais homossexuais, independentemente disso e das faixas etárias. Aí, uma vez mais, é um exercício também de acomodação da diferença, porque duas pessoas, quando estão juntas, mais do que se calhar 3 meses, vão mudar. Vão mudar, se calhar, de prioridades na sua vida, de desafios, de gostos, de preferências, de forma de se vestir, de, lá está, cor de cabelo. Portanto, há muitas coisas que podem ir mudando e vale a pena perceber que aquilo que compõe uma relação mais duradoura é precisamente a sua flexibilidade de base, a acomodação, de ir acolhendo pequenas, grandes transformações no outro e, no fundo, ir amando a nova versão da outra pessoa, desde que, obviamente, enfim, continuo precisamente a sentir também esta ligação. Aí, uma vez mais, voltamos à barreira do respeito. É legítimo deixar de me sentir atraído por uma pessoa com quem estou numa relação? Totalmente. As coisas mudam e são dinâmicas. É legítimo, em algum momento, não me fazer sentido esta relação? Também. Poder até me interessar por outra pessoa? É doloroso, mas pode acontecer. A barreira está novamente no respeito, é o que é que eu digo ao outro, como é que eu lido com estas diferenças e estas alterações, e isso é que é fundamental. As pessoas não se deixam marcar e não ficam extraordinariamente magoadas, não é pelas relações acabarem ou pelos conflitos, é a forma como as relações acabam, é a maneira como as pessoas discutem que deixam sequelas e que deixam cicatrizes. Por isso aí também eu diria há este convite de, antes de falar, pensar 2 ou 3 vezes, dizer em voz alta ao espelho e perceber se eu gostaria de ouvir aquela expressão, e se for agradável para mim ouvir aquela expressão ao espelho, talvez então à terceira eu possa dizê-la em voz alta, dirigida à outra pessoa. As críticas mais frequentes que este estudo ouviu incidem em que aspectos? O Sim. corpo, a Uhum. roupa, Incidem a sobretudo no cor do peso. cabelo, o envelhecimento? Sim, incidiram sobretudo no peso, incidiram, lá está também na questão de determinadas áreas do corpo, nomeadamente peito, a zona da anca, a zona da barriga e também precisamente na maneira como as pessoas se vestem. Portanto, estes foram os alvos aqui mais comuns de comentários depreciativos, mas sobretudo o peso surge aqui com grande destaque, mesmo a própria aparência da pele, o facto de ter estrias ou borbulhas ou cicatrizes também surge aqui com alguma relevância, e são esses os aspectos que são mais alvo de crítica. Sendo o primeiro estudo, não quer dizer que não se venham a realizar outros no futuro, mas os homens também têm cabimento aqui, não é? Muito, muito. Eu acho que é um primeiro estudo que abre espaço a outros estudos,
sejam até mais abrangentes, por exemplo, podendo incluir também crianças e adolescentes, que seria aqui bastante pertinente, e sobretudo incluindo também aqui homens, rapazes, e percebermos se esta tendência, esta prevalência e também a dinâmica deste fenómeno é idêntica noutras faixas etárias mais jovens e no género masculino, ou se existem aqui algumas diferenças significativas em termos de prevalência, na forma como os homens lidam com este tipo de comentários, porque aqui percebemos que 2/3 destas mulheres afetadas pelo body shaming realmente referem que alteraram comportamentos no seu dia a dia, que sentiram a sua autoestima bastante afetada por estes comportamentos. Nós não sabemos se, por exemplo, no género masculino ou de acordo com as faixas etárias, se esta prevalência se manteria. E, portanto, acho que este é um primeiro estudo para outros que se abrem aqui como bastante relevantes. Imagino na adolescência a roupa talvez tenha mais incidência do que propriamente a forma física, até porque Sim, em mais provavelmente. novos a forma física andará ali um bocadinho padronizada, não é? Sim, provavelmente as marcas, o estilo, portanto, sem dúvida que, e mesmo os contextos de vida diferentes, não é? Também não se fez aqui esse segmentar, mas nós percebemos que estarmos num contexto de pessoas que trabalham em artes, no mundo cultural é uma coisa, estarmos num mundo de pessoas que trabalham num banco ou em advocacia é outra. E, portanto, também as nossas tolerâncias em termos estéticos e aquilo que nós apreciamos enquanto bonito também mudam muito, e a nossa rigidez também é diferente, o acolhimento da diferença também é diferente. Portanto, eu diria que se abrem aqui muitas portas para nós continuarmos a investigar mais este fenómeno e, sobretudo, não o deixar ficar aqui em segundo plano, darmos mais importância a isto transversalmente, desde o momento em que pensamos como é que estamos a cultivar o quê nas escolas, na sociedade, as próprias marcas estarem conscientes disso nas suas campanhas, e isso parece-me muito importante. Filipa, estamos a chegar ao final da nossa conversa e ainda não demos ferramentas para quem é vítima de body shaming, de ofensas, e ofensas muito diversificadas que podem ir do nosso corpo ao modo como nos vestimos, até ao nosso comportamento, que pode não estar alinhado com a generalidade da sociedade em que vivemos. Como é que nos defendemos disto? Sim, precisamos de mais qualidade de atenção. Lá está, estarmos em primeiro lugar um bocadinho mais atentos ao nosso dia a dia, o que é que nós andamos a dizer a nós próprios, quais é que são os nossos pensamentos, o nosso diálogo interior, o que é que nós estamos a permitir que os outros nos digam. Depois essa atenção é dirigida também à maneira como nos vamos sentindo, que emoções é que vamos experienciando quando alguém nos diz o que nos diz, ou quando nós próprios dirigimos um determinado comentário que é mais depreciativo, e portanto essa atenção é muito importante. Depois surge em segundo lugar também muito um exercício de diferenciação da pessoa que somos e do comportamento que temos, ou da aparência física que de alguma maneira apresentamos aos outros. Essa diferenciação é muito positivo que seja enraizada desde a nossa infância. Nós não somos realmente o nosso tamanho de calças, não somos a nossa altura, não somos uma nota na escola, não somos o carro que conduzimos, a marca do carro que conduzimos. Portanto, essa diferenciação entre as coisas e partes de nós e nós enquanto pessoas e o nosso valor pessoal é algo bastante crítico. E depois, no fundo, abastecer um dia a dia de autocuidado, porque quando nós nos valorizamos o suficiente para prestar atenção àquilo que comemos, às pessoas com quem escolhemos estar, a querermos fazer algo que nos acrescente valor, que nós sentimos prazer, que nos dá vontade de levantar da cama de manhã, todas essas ações de cuidado também reforçam a nossa autoestima. E depois entramos aqui num ciclo muito positivo, que é eu cuido-me, e por me cuidar inerentemente também sinto que o faço porque tenho valor. E portanto esse abastecimento de valor pessoal cria-nos aqui alguma imunidade depois a situações menos positivas. E estas estratégias são verdade para todas as fases da nossa vida. Vou pegar aqui em dois momentos importantes: a adolescência e, no caso das mulheres em particular, na menopausa. Uhum. Eh, as estratégias são próximas, quer numa fase, quer São. noutra? São próximas, Jorge. Depois há que adequar à realidade, à pessoa, à faixa etária, mas são próximas. Ou seja, esta questão da a qualidade da nossa atenção é sempre decisiva em qualquer faixa etária da nossa vida.
porque é a base. Se nós não conseguimos reconhecer sensações físicas, se nós não conseguimos dar nome às emoções que experienciamos, se nós não conseguimos detectar os pensamentos que nos ocupam o espaço mental e se não conseguimos compreender quais é que são os nossos comportamentos e como é que eles nos estão a fazer sentir, como é que são os comportamentos dos outros à nossa volta e como é que eles estão a ter impacto em nós, nós perdemos no fundo a perspectiva crítica, perdemos este discernimento, perdemos flexibilidade mental e portanto treinarmos esta atenção de qualidade dirigida para nós é o que nos fomenta muito a inteligência emocional e portanto no fundo a autoconsciência com atenção de qualidade dá-nos aqui um bom aporte em termos de inteligência emocional, em termos de desenvolvimento pessoal, nós nos conhecermos, sabemos quem somos e conseguirmos regular aquilo que experienciamos. E isso é o que permite que quer, por exemplo, na adolescência ou quer numa fase mais tardia de uma mulher na menopausa, nós consigamos também ter orçamento interno para abraçar situações mais desafiantes, emoções mais desconfortáveis e para isso é preciso conseguirmos surfar um bocadinho, por assim dizer, em alto mar, porque esse orçamento também é aqui necessário. Se nós estamos sempre à espera de nos sentirmos bem em todos os momentos da nossa vida, e muitas vezes é essa a idealização que se faz. Quando eu tiver aquele aspecto físico, eu não vou ter problemas. Quando eu medir aquilo, quando eu pesar aquele peso, quando eu me vestir daquela maneira, eu vou ter o meu emprego de sonho, eu vou ter a minha relação de sonho, e isso é claramente fazer aqui um contágio muito perigoso e falso, porque aquilo que vai determinar esse sucesso é a maneira como eu me sinto, as minhas escolhas e as minhas ações consistentes, não é claramente a maneira como eu me visto ou o meu tamanho corporal. Isto já para não falar na exclusão social, porque com Uhum, uma sociedade de um capitalismo desenfreado, o sucesso está muito conotado com a quantidade de dinheiro que temos, a marca de carro uhum, que às vezes é que vestimos mesmo, a sim. marca de carro que dispomos ou a roupa que vestimos, não é? Uhum, sim, e esse fenómeno e essa pressão estão muito presentes e por isso é que, curiosamente, cada vez mais pessoas, por um lado, chegam a níveis de burnout, de exaustão física e psicológica, cada vez mais pessoas que tinham tudo para ser felizes, sentam-se à frente de um psicólogo a dizer que têm um problema porque não estão felizes, mas deveriam estar até perceberem que se calhar não deveriam estar, estão é numa vida que muita gente aprecia, mas que se calhar não é aquela vida que lhes serve naquele momento daquela maneira, e isso faz com que, curiosamente, se por um lado temos este apelo ao consumo, às marcas, os restaurantes, os sítios onde devemos estar e que lá está, são os sítios instagramáveis para tirar aqui, né, tirar estas fotografias, pronto, são as fotografias obrigatórias, mas ao mesmo tempo, curiosamente, temos cada vez mais pessoas a dizer como usufruir de um tempo sem fazer nada, como usufruir do silêncio, é assim um bem precioso e inestimável. E nós temos cada vez mais pessoas que quando têm esse momento, um momento na praia, um momento dentro do carro, um momento no duche, que dizem é isto que neste momento eu procuro. E é isso que de repente não se compra e é isso que muitas vezes já não se consegue resgatar. Portanto, é curioso como nós, no fundo, diria que estamos aqui muito numa sociedade complementar, mas também polarizada, em que por um lado nós temos este apelo ao fazer mais e melhor, e ao comprar mais, e ao aparentar ser mais, mas ao mesmo tempo também vamos tendo estes fenómenos da meditação mindfulness, do retiro, do aqui e do agora, do menos para sentir mais. Portanto, nós vamos tendo estes movimentos que se complementam e parece-me que isso é um bom indicador. Filipa, o que é ser bonito? O que é ser bonito? Eu diria que se calhar é nós nos sentirmos bem e gostarmos da pessoa que somos e do reflexo que vemos, gostarmos no todo, gostarmos com aquilo que apreciamos mais e gostarmos daquilo que apreciamos menos. E acho que, sobretudo, quando temos esse acolhimento, somos bonitos e as nossas ações também nos fazem mais ou menos bonitos. Filipa, muito obrigado. Obrigada, Jorge, foi um Muito prazer. obrigado.